Bom dia, sou Sara Branco, eu sou brasileira, ativista pelos direitos humanos da população negra no Brasil. E ano passado eu coordenei o secretariado do C20, e esse ano eu estou apoiando o C20 África do Sul. Então, hoje, o meu objetivo é explicar um pouco para vocês o que é o G20, e especificamente o C20, e aí trazer algumas reflexões, né, sobre a relação do C20 e do G20 com a mídia. Então, eu coloquei aqui o nome da minha colega, Germana Cioli. Ela foi a pessoa que me ajudou a preparar essa apresentação, e ela foi a coordenadora da comunicação do C20 Brasil, então foi a pessoa que pensou toda a estratégia de comunicação para a gente ter um impacto no processo. Então, eu organizei a minha apresentação da seguinte forma. Vou falar um pouco sobre o que é o G20 e a estrutura de governança, e aí eu vou trazer o C20 Brasil como exemplo, mas também explicando o que é o C20 ao mesmo tempo, né? Então, eu vou conectar a experiência que a gente teve, né, como que foi o processo para a gente, mas... Oh, slow, ok. Sorry. E vou explicar também como que foi essa experiência para nós. Então, vou trazer números concretos, etc. Vou falar um pouco também sobre a estratégia de comunicação utilizada, alguns resultados que nós trouxemos, e vou apresentar os grupos de trabalho do C20 da África do Sul. Então, para começar, o que é o G20, né? Então, o G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo. Ele foi fundado em 1999 e é um fórum intergovernamental composto por 19 economias, mais a União Europeia. E, em 2023, a União Africana foi convidada a se juntar a esse grupo. Então, ano passado foi a primeira vez que a União Africana participou ativamente das discussões do G20. Né? E aí o contexto que ele foi criado foi justamente para tentar enfrentar as crises econômicas que estavam acontecendo naquela época, né? E aí ele continua forte até hoje. Aqui eu trouxe a lista dos países que são membros do G20. Não vou falar um por um, mas eu acho que é importante destacar, né, que o G20 representa 85% do PIB mundial, né, representa 2/3 da população mundial e mais de 75% do comércio. Então, como que o G20 funciona hoje, né? Qual que é a estrutura de governança do G20? O G20 ele não é um fórum formal, como é a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Então, assim, é um mecanismo de diálogos informais em que os países, né, os líderes, discutem questões relevantes para a economia global e questões sociais também, mas ele não tem sede, não tem secretariado, e os votos não são vinculantes, né? O que significa dizer que o que os líderes colocam nas recomendações, né, que eles negociam ao longo do processo, não tem um mecanismo para nós, enquanto sociedade, por exemplo, de fiscalizar e cobrar, né, responsabilizar os líderes pela implementação dessas recomendações. Então, isso é um desafio e é algo que a gente provoca também, né? O C20, ano passado, trouxe esse questionamento, né? Porque, se eles não são responsabilizados, meio... É difícil a gente... Como que a gente vai cobrar, né? Então, assim, é um baita de um processo, mas que, no final, eles não tem necessariamente um compromisso jurídico, né, em implementar essas ações, né? E aí, justamente por ser um processo que ele é informal, a presidência dele é rotativa. Então, cada ano, um país membro do G20 preside o C20, preside o G20, né? E aí o sistema dele para pensar essas agendas, os temas, etc., né, e como que ele vai se dar, eles chamam de troika, né? Então, a troika ela é composta sempre por 3 países. Então, o país que presidiu no ano anterior, o país que está presidindo... Slow down, sorry. O país que está presidindo e o país que irá presidir no ano seguinte.
Então, esse ano, a troika do G20 África do Sul é composta pelo Brasil, que presidiu ano passado, a África do Sul, e aí, ano que vem, que vai ser presidido pelos Estados Unidos, né? Então, são esses 3 países que eles vão definir a agenda da cúpula de líderes, e também eles podem propor ajustes em relação à estrutura governamental, né, à estrutura organizacional do G20. Né? E aí, o principal resultado do G20 é a declaração final dos líderes, que é justamente as recomendações que todos eles concordaram em ter nesse documento. Né? Então, assim, não entra recomendação que não tem consenso de todos os membros. Então, tem muitos temas, aí um exemplo, né, partindo do meu campo de atuação, que é a pauta racial, justamente por ter muita divergência entre os grupos, é muito difícil a gente conseguir colocar palavras específicas, como ano passado o grupo de mulheres batalhou para trazer o conceito de interseccionalidade no documento, e aí não foi possível, porque não há uma concordância, né, entre todos os países sobre o que é esse conceito, né, e a relevância dele. E aí também essas decisões elas influenciam na economia global, e, de novo, as recomendações elas não têm um efeito vinculante. Aí, além disso, dentro da estrutura do G20, nós vamos ter 2 trilhas. Então, é dividido entre a trilha de Sherpa e a trilha financeira. A trilha financeira ela vai ser especificamente voltada para discutir questões macroeconômicas, e ela é liderada pelos ministros dos países que discutem esses temas. Né? E também quem participa dessas mesas são os presidentes dos bancos centrais. E é importante dizer que a trilha financeira, todas as reuniões que acontecem, são a portas fechadas, o que significa que outros setores da sociedade que não pertencem ao governo não podem participar dessas reuniões. E aí uma reivindicação nossa, enquanto sociedade civil, é que as discussões que são feitas nessas salas são relevantes para nós, enquanto sociedade. Né? Então, é uma luta também para a gente, cada ano, pautando os governos para que a gente possa acessar essas reuniões. Daí, já dentro da trilha de Sherpa, né, aí eu trouxe aqui o que é a definição de Sherpa, né, que é um conceito, é um grupo étnico do Nepal, que eles são as pessoas que lideram os grupos que querem chegar no topo das montanhas do Nepal. Né? Então, é dito que, sem a expertise dos Sherpas, esses grupos não conseguem chegar no topo. E aí essa definição é importante porque os Sherpas eles vão ser representados pelos diplomatas de cada país, né? E eles são as pessoas responsáveis por fazer as negociações e chegar, finalmente, num documento final. Né? Então, são negociações que são feitas pelos diplomatas e membros do alto escalão dos governos. Né? Então, eles vão participar das negociações, vão coordenar essas negociações e também vão ser responsáveis por pensar na agenda da cúpula de líderes, que acontece sempre no final do ano. Né? Então, em novembro é quando acontece essa reunião dos líderes do G20. A trilha de Sherpa ela também é dividida em 15 grupos de trabalho temáticos, e esses grupos eles são liderados pelos ministérios que se relacionam com cada tema. Né? Então, tem grupos sobre anticorrupção, agricultura, trabalho, tecnologia, e por aí vai. Né? Então, os ministérios, eles, em parceria, coordenam as discussões técnicas dentro desses grupos de trabalho. Além disso, tem as 3 forças-tarefas, e aí eu estou falando que são 3 forças-tarefas, porque cada ano também o país que preside ele vai definir quais são as prioridades para serem discutidas naquele ano. Então, por exemplo, a África do Sul, o Brasil, ano passado, foi apenas 2 forças-tarefas. Esse ano, a África do Sul decidiu ir por 3 forças-tarefas. Então, a primeira vai pautar o crescimento econômico inclusivo, industrialização, emprego e redução das desigualdades. A força-tarefa número 2, segurança alimentar. E a número 3, que é a inteligência artificial,
governança de dados e inovação para o desenvolvimento sustentável. Então, todas as discussões que forem feitas vão ser em torno dessas forças-tarefas, né? E, ao fim, também isso vai influenciar na produção das recomendações da cúpula de líderes. E, além disso, tem os 13 grupos de engajamento, que aí eles são coordenados por membros da sociedade civil e outros atores que não pertencem ao governo, que daí é onde entra a sociedade civil. Então, eu também não vou falar um por um aqui, né, para a gente otimizar o tempo, mas eu trouxe a lista dos atuais grupos de engajamento que compõem o G20. Né? Então, eles são os canais oficiais para a gente ter um diálogo com o governo e fazer o trabalho de advocacy para que as nossas recomendações também sejam pautadas dentro da declaração final da cúpula de líderes. Né? Então, a gente vai ter o Business 20, o Civil 20, que é justamente o grupo da sociedade civil, o Labor 20, que é um grupo composto por membros do sindicato, por exemplo, que vão tratar questões sobre direitos trabalhistas, o Oceans 20, que vão trazer questões sobre oceanos, e eles se tornaram oficiais ano passado, então foi a primeira vez que eles entraram oficialmente como um grupo de engajamento do G20, o Women 20 também, que vai trazer questões relacionadas especificamente sobre o direito das mulheres. E aí, esses grupos de engajamento é interessante porque eles têm também uma autogovernança. Né? Então, eles organizam os diálogos de forma autônoma em relação ao governo. Né? E aí, é óbvio que todas as discussões que vão ser feitas é a partir do tema prioritário que aquele governo escolheu naquele ano. Então, eles vão pautar essa agenda do G20, mas a autonomia é deles de pensar como que esse processo de diálogo para a criação das recomendações é feita. E aí os dois produtos principais, né, que devem ser gerados desse diálogo é o comuniqué. Então, o comuniqué ele é um resumo, então é uma página com as recomendações, com as principais recomendações que foram debatidas ao longo do processo, e o Policy Pack, que daí, vamos supor, o C20, vocês vão ver que ele é dividido em grupos de trabalho. Então, o Policy Pack é a composição de todas as recomendações que cada grupo de trabalho fez. Né? Então, a gente chama o pacote de políticas. Né? E é ele que a gente depois negocia, faz um trabalho de advocacy intenso com os Sherpas dos países, para que essas recomendações que a gente produziu sejam incorporadas pela declaração final de líderes. Né? E aí, uma promessa aqui do governo sul-africano é que haja um encontro com a presidência sul-africana, com os representantes dos grupos de engajamento, antes da cúpula de líderes em novembro. E aí, aqui agora vou trazer a experiência do Brasil, né? E aí entrar especificamente no C20, que é esse grupo de engajamento que representa a sociedade civil. Então, ano passado, é um processo que foi liderado pela ABONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e a Gestos, que é uma organização que atua prioritariamente com temas relacionados à comunicação e soropositividade. Então, como que funciona a estrutura de governança do C20? Então, é importante dizer que o C20 é um grupo que existe desde 2013, então, ele tem uma relevância histórica dentro do G20. Também tem uma estrutura de troika, que é composta, de novo, por Brasil, África do Sul e Estados Unidos, que vai presidir o G20 ano que vem. E aí, depois disso, a gente vai ter o comitê, o Conselho Internacional, que é composto por membros das lideranças do C20 dos anos anteriores. Então, vamos supor, ano passado, o Sherpa e o presidente do C20, que presidiu ano passado, esse ano eles são parte do comitê do Conselho Internacional do C20. Né? E aí, depois do comitê, nós vamos ter o chair, né, o presidente, o vice-presidente, o Sherpa e o Sous-Sherpa, como se fosse o vice-Sherpa, o secretariado, que é responsável por todo o papel operacional do C20. Então, o desafio do secretariado é tornar operacional as decisões políticas tomadas pelo presidente e pelo Sherpa do C20.
E é importante dizer também que o C20 ele é pautado em princípios, né? Então tem o princípio da autonomia, da independência. Então, assim, o que a gente tem tentado fazer é não receber financiamento do governo, porque daí a gente tem mais autonomia para pautar os temas que a gente julga que serem interessantes, da forma que a gente entende que devem ser priorizados. Ele é democrático, então precisa ser o mais inclusivo possível, né? Então, o C20 ele não tem a premissa de excluir organizações e movimentos que pretendem participar, mas, muito pelo contrário, englobar as organizações globais que têm interesse em incidir nesse processo. Aí, aqui, eu trouxe a lista dos grupos de trabalho que a gente teve no ano passado. E aí, como um dos princípios do C20 é a continuidade, então, assim, esses grupos eles não são escolhidos de forma aleatória, né? Então, assim, eles dialogam com o C20 que aconteceu no ano anterior e também dialogam com o tema prioritário daquele país. Então, esses foram os grupos de trabalho que a gente coordenou ano passado. E aí eu trouxe a quantidade de membros. E aí é importante destacar que o C20 no Brasil foi um processo histórico, no sentido da quantidade de organizações que a gente conseguiu mobilizar. Então, nós tivemos mais de 2.545 pessoas do mundo que conseguiram se engajar no C20. E aí eu destaquei o grupo de trabalho número 3, que é o de meio ambiente, né? Eu acho que esses números também eles dizem muito sobre a relevância das pautas, né, para a sociedade civil em determinado momento. Então, o grupo de trabalho de mudança climática ele tinha 715 membros, né, para produzir recomendações de até 5 páginas. Então, aqui, foram 1.760 organizações e movimentos sociais de 91 países e mais de 2.500 pessoas engajadas no processo. E aí, durante o processo de produção das recomendações, as reuniões foram online, né, porque tem uma limitação de recurso, e a ideia é ser inclusiva. Então, assim, pessoas de qualquer lugar do mundo, né, com acesso à internet e tal, poderia participar. Então, foram 62 reuniões, com mais de 120 horas de serviço de tradução. E aí é importante destacar a tradução, porque, para nós, foi um desafio, considerando que a maioria dessas organizações eram organizações que estavam baseadas no Brasil, e o Brasil é um país que, majoritariamente, fala só português. Então, a gente entendeu que garantir o serviço de tradução simultânea para que essas reuniões acontecessem era muito importante para assegurar que essas organizações tivessem, de fato, uma participação ativa no processo. E, além disso, nós fizemos 3 eventos principais ao longo do ano, que é o evento inicial, que a gente chama de Inception Meeting, que ele acontece no final de março, início de abril. Depois tem o Midterm Meeting, que ele vai acontecer no meio do ano, junto com a reunião de Sherpas do G20. Então, é o momento que esses grupos de engajamento entregam as recomendações e começa o trabalho de advocacy. E aí, depois, no final, que é o Summit, né, que é a conclusão do trabalho e reflexões, né, sobre como foi o processo, etc. E também é uma reta final assim, do advocacy, porque, em seguida, é quando acontecem as reuniões dos líderes. E aí, entrando um pouco aqui na estratégia de comunicação, eu acho que é importante destacar que a mídia ela não tinha um interesse inicial no C20, né? Então, eu acho que o governo brasileiro ele teve um papel importante no sentido do investimento que foi feito em comunicação. Então, assim, o Brasil, ano passado, respirou G20, né? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, que foi a cidade que recebeu os principais eventos, ele se auto-intitulou Rio de Janeiro, a capital do G20. Então, todo lugar que você ia no Rio de Janeiro, assim, no aeroporto, já estava lá, né, a propaganda do G20 e tal. Então, isso foi uma oportunidade para nós, enquanto sociedade civil, que tem uma dificuldade em acessar esses espaços de mídia, aproveitar, né, essa onda do governo e pensar como que a gente faria diálogos formais com a estrutura do governo para garantir a nossa credibilidade e relevância, né? Então, um dos primeiros desafios que a gente teve foi começar
disseminando conhecimento, né? Então, assim, quando o G20 chegou no Brasil, as pessoas não sabiam o que era G20, muito menos o que era o C20. Então, a gente teve um trabalho intenso de dialogar com a mídia, explicando o que era o C20, inclusive organizar workshop, etc., para gerar um engajamento nessa agenda, né? Então, esse foi o ponto principal, assim, de início do nosso trabalho em torno da comunicação e para chamar a atenção da mídia. Uma outra coisa que a gente fez que foi muito importante é manter uma relação próxima com jornalistas, né? Então, assim, mesmo que a gente tivesse coisas que não necessariamente eram notícia, a gente alimentava o jornalista com informação. Então, olha, a gente está fazendo tal coisa, vai rolar tal coisa e tal. E isso era importante para gerar uma confiança nos jornalistas e também para entender que o nosso trabalho era sério, né? Porque eu acho que tem essa questão também com o movimento social, da seriedade, né, dessa militância política de chão, né? Então, isso foi importante também para ver que a gente estava avançando e tendo impactos relevantes, né? Um outro desafio que a gente esbarrou, e que aí eu acho que é importante também, essa atenção, que eu acredito que aqui na África do Sul, né, e no continente, de modo geral, vai acontecer a mesma coisa, é o desafio do impacto do G20 social. Então, o G20 Social ele é uma iniciativa do governo brasileiro, né? Então, é um produto do governo brasileiro, que o argumento é ampliar o espaço da sociedade civil para ter um diálogo com os líderes do G20. Só que, daí, assim, o C20 ele já faz isso. Ele faz isso há 20 anos. Né? E é claro que, para nós, não dá para competir com a comunicação do governo. Né? Tem muito mais estrutura e muito mais recursos para isso. Então, quando o governo anunciou o G20 Social, aí, para nós, nosso trabalho se tornou muito mais desafiador, porque daí as pessoas começaram a questionar qual que é a relevância de vocês. O governo já está fazendo, então, assim, quem que é o C20 na fila do pão? Né? E aí a gente começou a reforçar mais que nós éramos um grupo de engajamento oficial dentro do G20, que nós éramos a estrutura, o meio, o canal legítimo para dialogar nas negociações com Sherpas, né, o tempo de existência do C20, a estrutura de governança. Então, a gente precisou pautar ainda mais o que era o C20 e a diferença dele para o G20 social e mantendo a sua relevância ao longo do processo. Né? Então, isso foi importante porque a gente bateu um pouco no governo também, questionando a existência do G20 social, e, ao mesmo tempo, essa disputa fez com que, no final do nosso processo, no Summit, além de ter uma quantidade bem interessante de jornalistas, né, tanto locais quanto dessas mídias mais importantes, foi que o próprio governo começou a reconhecer mais a nossa importância. Né? Então, a primeira-dama, por exemplo, ela foi no Summit do G20, e um dos ministros que estava liderando o processo, inclusive, disse que o G20 social foi inspirado no C20. Né? Então, esse tipo de fala tem a ver com o constrangimento que a gente fez eles passarem, né, para disputando mesmo, né, essa narrativa do que o governo queria enquanto propaganda de si mesmo, né, e o que para nós era importante enquanto processo político, para a gente não perder a visibilidade e a relevância no processo. Além disso, a gente entende o C20 como o grupo mais democrático e diverso dos grupos de engajamento do G20. Então, assim, é um grupo que não tem restrição de quem pode ou não pode participar. Alguns grupos de engajamento, as organizações, por exemplo, de juventude, não conseguiram se engajar no Y20. Então, eles viam para a gente pode se envolver com vocês, porque lá o Y20 está muito fechado, é muito elitista. E aí a gente acaba abraçando todo mundo. Né? Então, acho que isso também fez com que tivessem 2.000 pessoas no processo. Isso foi muito importante, porque a ideia é isso, é a participação, né? Assegurar esse momento. Né? E aí também teve essa preocupação em engajar não só essas mídias principais, mas também as mídias locais, né, elas também se envolverem no processo, se apropriarem do processo. A gente entendeu que era importante, então a gente também tentou manter uma relação próxima com essas mídias locais. E uma outra estratégia que a gente usou foi fazer recortes de temas específicos para cada jornal. Então, assim, se aquele jornal, a prioridade do tema era pensar em equidade salarial de gênero, então a gente mandava alguma coisa sobre o que o grupo de trabalho de equidade de gênero estava debatendo. Né? E aí eu acho que isso mostra também como o nosso trabalho dialoga diretamente com o que o G20
lá em cima está discutindo, e também garante a oportunidade, né, da gente conseguir alguma matéria específica relacionada às nossas demandas. E aí uma outra coisa também foi tentar sempre, através dos canais oficiais do G20, trazer informações sobre o nosso trabalho. Então, por exemplo, a gente tentava fazer com que o governo, na página do G20, informasse quando o nosso evento oficial ia acontecer também. Então, isso mostrava, olha, eles estão trabalhando, estão alinhados com a comunicação do governo, etc. Então, assim, eles estão dentro mesmo do processo. Isso foi muito importante. E uma outra coisa também foi sempre garantir, nos eventos, membros do governo, tanto o governo local quanto o governo federal, né, trazendo um peso também, não só para o nosso advocacy, no sentido de eles sentarem e ouvirem o que a gente tem para falar, né, mas também nessa busca constante de legitimidade e relevância. Então, quando a gente fazia isso, a mídia também tinha um interesse em estar lá para entrevistar a gente, acompanhar, fazer a cobertura do processo, etc. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar sobre o C20, por que é necessário que tenha um acompanhamento, que tenha sempre visibilidade, é porque as discussões do G20, de um modo geral, elas são muito técnicas, né? Então, assim, a forma como os líderes discutem economia, primeiro que eles discutem economia sem pensar que o processo necessariamente impacta as pessoas, né? Então, parece que são debates descolados da realidade. Né? Então, isso faz com que a própria população não se engaje no processo, porque muitas vezes ela nem entende o que está sendo discutido. Né? Então, assim, quem entende de arquitetura financeira global? Né? Então, o C20 é esse espaço que a gente tenta trazer essas discussões, dialogando necessariamente com os temas técnicos que estão sendo discutidos. Então, assim, entender o que a sociedade civil está pautando é fundamental, porque, muitas vezes, muitas demandas que o governo depois traz visibilidade, ou que viram lei, etc., é a partir de uma demanda dos movimentos sociais. Né? Então, isso precisa sempre ser destacado e valorizado. Né? E, além disso, acho que tem um processo também que faz com que a gente seja sempre excluído, que é de criminalização da sociedade civil, principalmente quando você tem uma onda mais conservadora de governos. Né? Então, a gente acaba sendo perseguido, silenciado, invisibilizado. Então, ter pessoas contando as histórias, né? Escrevendo sobre isso, trazendo visibilidade para a gente, é importante para mostrar o impacto político desses movimentos, não só no país onde está sendo presidido o processo, mas também no mundo. Né? Estou quase terminando. E aí, aqui eu trouxe alguns resultados importantes que o C20 teve. Não vou também citar um por um, mas acho que é importante trazer uma conquista que foi a reunião que nós tivemos com o presidente Lula nas vésperas da reunião da cúpula de líderes. Isso é importante porque o governo escolheu dialogar com alguns grupos. Então, por exemplo, o Business One foi um grupo que conseguiu uma reunião fechada com o presidente. Mas a sociedade civil não. Então, porque assim, tem interesses, né? Então, business faz sentido, sociedade civil não. E aí, até o final do processo, a gente ficou batendo no governo, falando: vocês precisam ouvir a gente também é importante. E aí, finalmente, né, dia 11 de novembro, nas vésperas, inclusive, da nossa cúpula, o Lula fez uma reunião a portas fechadas com todos os representantes do governo. Nós também iniciamos o processo já de incidência, pensando na transição para a África do Sul. Então, tivemos um representante do DIRCO lá no nosso summit também, falando sobre quais seriam as prioridades do governo sul-africano e tal. E, por último, que eu acho que vale muito destacar também, que no começo da minha fala, quando eu estava explicando sobre as trilhas, eu falei que a trilha financeira, nas reuniões da trilha financeira, elas são todas as portas fechadas. Né? E aí foi um momento histórico para nós que a gente conseguiu participar. Né? Os 13 grupos de engajamento tiveram acesso a uma reunião da trilha financeira. Então, isso foi muito, muito importante. E a gente espera que, esse ano, o governo sul-africano tenha a mesma iniciativa de autorizar que esses grupos entrem nessas salas e apresentem as suas recomendações. Então, aqui eu trouxe só esse evento foi no Summit of the Future, em Nova York. Então, o Zane, por exemplo, já estava lá na mesa, a primeira-dama do Brasil também. Essa é a reunião com o presidente Lula, nas vésperas da cúpula de líderes.
E aí, aqui, eu estou correndo porque eu não sei mais como está meu tempo, não sei se eu estou... mas, enfim. E aí, agora, eu já vou entrar bem rapidinho para fechar no G20 da África do Sul, né, especificamente. Então, assim, por que também é importante a gente ter atenção, né, e dar atenção para o G20 na África do Sul? Assim, o tema desse ano, né, que o governo escolheu é solidariedade, igualdade e sustentabilidade. A relevância, que é a primeira vez que um evento dessa envergadura está no continente. O fato da União Africana ser membro também é muito importante, e o governo sul-africano já disse que eles vão fazer um processo que não vai ser focado necessariamente só na África do Sul, apesar da África do Sul estar na presidência do G20. Então, muitas das reuniões que vão acontecer vão ser em diferentes países no continente. Então, acho isso muito importante, porque vai ser um momento para trazer visibilidade para as demandas do continente, para o contexto das demandas do continente, desculpa, para o contexto global. E aí eu acho que vale a atenção também, porque a gente está vendo aí, né, como os Estados Unidos têm se posicionado, né? Então, o Trump tem sido bastante agressivo, né, principalmente com a África do Sul. Já disse que pode ser que ele não tenha a presidência do G20 ano que vem lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante também a gente observar, porque o que vai acontecer ano que vem, né? Inclusive, se os Estados Unidos decidir ter o evento e presidir, né, como que isso vai ser feito, né? Quais vão ser os impactos disso? Então, isso é algo muito importante. E aí, esse ano, o C20 especificamente, ele está sendo liderado pela Afrodade e também pela EJN. E aí, aqui, para terminar, são os grupos de trabalho que o C20 escolheu para esse ano. E é isso, dialogando com as prioridades locais do país e também com os temas que já foram debatidos nos anos anteriores, né, justamente para preservar o princípio da continuidade do processo. E aí eu acabo por aqui. Obrigada.